Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Romanos, capítulo de número 5. Se o irmão quiser já colocar o slide aí, já pode trabalhar. Nós vamos fazer uma dupla aí nessa questão da projeção do slide. O texto está lá também, Romanos capítulo 5, os versos 1 e 2. Eu vou ler conforme a tradução Nova Almeida atualizada, que a gente costuma usar lá na igreja presbiteriana. E aí os irmãos provavelmente vão ver um ou outro termo diferente, mas é a palavra do Senhor também. Diz assim, Romanos capítulo 5, verso 1 e 2. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos da esperança da glória de Deus. Amém. Que o Senhor possa nos abençoar nessa exposição da palavra do Senhor, nesse contexto dessa aula. Amém? Pode ir passando, irmão, o slide. A proposta que eu tenho para fazer com os irmãos agora nessa manhã é uma visão panorâmica da história da igreja e ela vai ser rápida. Daí, a momento de perguntas, se os irmãos tiverem alguma pergunta na hora do momento certo, vai ser importante para tirar alguma dúvida à medida que eu for passando rápido nessas temáticas aqui, tá bom? Pode avançar, vai sempre ser assim. O período que antecede a Reforma Protestante foi um período de escuridão espiritual. Os historiadores, mesmo aqueles que não são cristãos, eles concordam com isso. A igreja estava envolvida com muita corrupção, havia ensinos heréticos dentro das igrejas. Muitos dos padres do período medieval nem sequer conheciam a Bíblia, ela estava literalmente acorrentada, as pessoas não tinham acesso a ela. Havia sido feita uma tradução para o latim, que era a língua corrente do Império Romano no IV século, e durante mais ou menos 1000 anos essa tradução ficou sendo a única que as pessoas tinham acesso. Para estudar a Bíblia tinha que saber latim. Então as pessoas do dia a dia não conheciam a Bíblia. E chega um ponto, meus irmãos, em 1483, a Inglaterra emite uma série de leis chamadas as Constituições de Oxford, onde determina que qualquer pessoa que lesse um trecho da Bíblia em inglês, que fizesse a oração do Pai Nosso em inglês, poderia ser morta, porque eles não queriam divulgar a Bíblia para as pessoas. Mas apesar disso, pode avançar, irmão, apesar disso, a luz brilhou no meio das trevas. Essa frase em latim, os reformadores usavam, post tenebras lux, ou seja, a luz veio após as trevas. Deus separou para si, meus irmãos, um povo especial, um povo que desde antes da fundação do mundo, seus escolhidos, estariam de maneira firme, mantendo a chama da palavra de Deus. Então eu quero que os irmãos entendam isso. Mesmo antes de Lutero, mesmo antes dos reformadores, Calvino e tal, haviam pessoas fiéis, que estavam lutando para que a palavra de Deus pudesse prevalecer em meio a uma igreja corrupta. À medida que a gente for falando, vou citar alguns casos que ocorriam lá. Pode avançar, irmão. O momento agora, eu vou comentar com você, vou falar de 3 momentos da história que a gente chama de precursores da reforma. São pessoas que anteciparam a pregação de Martinho Lutero, de Zwinglio, de Calvino, de outros reformadores que vieram depois deles, para mostrar que havia essa linha, sempre houve essa linha de pessoas crentes, pessoas salvas, conduzindo a mensagem da palavra do Senhor. Aqui é importante a gente lembrar isso, porque a reforma não vai ser uma ruptura para criar algo novo. A ideia de reforma é reformar o que estava errado. Os irmãos podem até pesquisar depois na internet uma imagem, eu esqueci, viu, Tiago, de colocar aqui, que é mostrando os desvios da igreja romana no decorrer da história, quando surge lá adoração a imagens, culto a Maria, transubstanciação. E a ideia, irmãos, é o seguinte: a igreja mantém um rio, uma firmeza doutrinária. Aí começa um desvio. Alguém bota lá uma represa, essa água começa a ir para um outro lado, que é o que vai acontecer com a igreja romana. Mas o rio verdadeiro, ele continua sempre. Então, não é que a reforma inventou algo novo, mas havia sido
tão desviado que as pessoas agora tiveram que voltar ao princípio. Essa é a ideia da reforma. Pode avançar, irmão. O primeiro movimento reformado, tiveram vários, tá, irmãos? Eu tive que separar aqui para a aula. Mas o primeiro movimento reformado que eu quero comentar foi um ligado a um comerciante francês chamado Pedro Valdo. Ele, naquela época, era difícil ter livros, ter acesso à literatura, tudo era copiado à mão, mas ele conseguiu ler uma Bíblia. Alguém vendeu para ele uma Bíblia, ele conhecia um pouco do latim, foi lendo e falou: bom, alguma coisa está errada. Eu estou lendo aqui na Bíblia uma coisa e a igreja está praticando outra. Não vejo aqui transubstanciação, que é a transformação dos elementos, na ceia do Senhor, no corpo e no sangue de Jesus. E ele começou a ver que toda aquela estrutura pesada de bispos, arcebispos, papa, não estava na Bíblia. Aí o que aconteceu? Ele começou a compartilhar isso com os seus vizinhos, com os seus amigos, e juntou uma comunidade de pessoas ávidas para estudar a palavra de Deus. Mas eles foram duramente perseguidos. O papado, nesse momento, estava sob o poder de um papa chamado Inocêncio III, que tinha que se impor na sociedade na época. Ele queria emitir algumas cruzadas para destruir outros povos, para lutar contra os muçulmanos. Então ele tinha que mostrar, sabe aquele líder, é o seguinte, a coisa está meio bagunçada, ele precisa mostrar serviço. Então ele foi perseguir os valdenses. E aconteceu que esses irmãos se esconderam nos Alpes, nas cavernas, e durante muitos séculos mantiveram a chama acesa da palavra de Deus. Tanto que quando acontece a reforma, logo depois, 1572, 1575, eles são alcançados pelos reformados que vão na região deles, e é uma coisa interessante. Os reformados chegam lá: eu tenho aqui uma mensagem nova para você, a mensagem do Evangelho. Rapaz, eu já conheço isso aí. Meu avô, meu pai já ensinava isso para nós, só que a gente não divulga para todo mundo para não morrer. Não, mas agora já pode, a reforma está chegando. Então, aí eles se agregaram, vai acontecer o chamado concílio de Champforan, que é uma região lá da França, não sei se francês é assim, e eles se reúnem à reforma e se mantêm como igreja durante todo esse período. É claro que com muita luta, muita perseguição. Pode avançar, irmão. O outro movimento, outro precursor da reforma protestante, aqui é interessante, é um padre da Inglaterra, ele era professor de teologia na Universidade de Oxford, os irmãos podem ver a data aí, 1328 a 1384, então ele, é o século XIV, então ele estava bem antes de Lutero, período anterior mesmo, não se falava de reforma ainda. Mas é o que aconteceu com ele. Estudando a Bíblia, tendo a oportunidade de estudar a teologia, ele começou a comparar o que estava sendo ensinado com a palavra de Deus. Sempre é assim. Olha para a realidade, a palavra de Deus é a lupa, é a lente que vai julgar a realidade. E aí uma nova doutrina estava começando a se impor nesse período, que é a doutrina da transubstanciação. Não era comum encontrar teólogos antes desse período falar da transubstanciação, que é uma das doutrinas talvez mais perniciosas do catolicismo romano, que é o fato de que o sacerdote ele tem o poder de transformar a hóstia no corpo de Cristo e o vinho no seu sangue. Então é um poder que é dado àquele sacerdote. Daí eles vão começar a ter outras atividades. Os sacerdotes vão ter o poder de absolver os pecados quando a pessoa confessa, e eu vou comentar isso daqui a pouco, falar do sistema sacramental, segura aí, tá? Esse conteúdo que a gente vai falar. Mas o Wycliffe, ele começou a pregar contra isso, estudando a Bíblia, analisando a Bíblia nas suas aulas, e muitos alunos começaram a ficar empolgados, alunos que vinham de outras regiões da Europa, porque, irmãos, havia uma vantagem no uso do latim na Europa naquele período, que aluno da Tchecoslováquia, Rússia, França, podia estudar em qualquer universidade, porque ele falava o latim, era a língua que todos usavam na aula, nos escritos. Então isso tornava um ambiente muito internacional. E alunos do Wycliffe depois vão levar a sua mensagem para outros países. Mas eu já estou adiantando um pouco a história. E ele começou a escrever, publicar obras contra os ensinos heréticos da igreja romana, mas ele foi perseguido. O Papa tentou de todos os jeitos prendê-lo, mas havia alguns nobres da Inglaterra que gostavam dos seus ensinos.
que tinha uma simpatia com ele, e ele foi protegido. Mesmo assim, ele foi condenado e excomungado. O Papa excomungou ele. Mas quando foi aplicar o processo de excomunhão, ele já tinha morreu de ataque cardíaco. Mas mesmo assim, eles falaram, não, nós vamos aplicar a lei. Foram lá, exumaram os ossos dele, colocaram ele num tribunal, montaram tudo direitinho. Viu, pastor Tiago? Montaram tudo direitinho. Fizeram lá, e uma das coisas mais patéticas, chegaram e falaram assim, olharam para os ossos e falaram assim, você renega o que você escreveu? Aí o cara falou, na base do seu silêncio você está condenado. Tiraram os ossos, queimaram e jogaram a cinza no rio. Mas os seus escritos permaneceram. E principalmente a sua tradução da Bíblia, que é uma das primeiras traduções feitas para o inglês. É um inglês antigo, arcaico, na imagem dá para ver um pouquinho. E essa Bíblia vai ser divulgada na Inglaterra por pessoas comuns, que com posse dessa Bíblia montavam reuniões, onde eles faziam cultos, orações e liam os trechos da palavra de Deus em inglês. Aí esses movimentos foram chamados de lollardos, né? Que vão ser pregadores itinerantes no meio da Inglaterra, anunciando a palavra de Deus. E por isso é que mais tarde a Inglaterra vai proibir a leitura da Bíblia, porque começou a dar confusão. As pessoas já não queriam mais aceitar a ordem dos padres, não queriam mais ir para a missa. Então está proibido, não vai mais ler a Bíblia. Então foi por essa razão que eles proibiram. Avança mais um pouquinho, irmão. Terceiro personagem importante, como precursor da reforma protestante. Esse tem um fim trágico, infelizmente. Lembra que eu falei que os alunos de Wycliffe ficavam empolgados com o ensino dele? Eles então saíram da Inglaterra, foram para suas regiões e lá começaram a ensinar. E alunos da região da Boêmia, que hoje seria a República Tcheca, um país da Europa, do leste europeu, começaram então, dentro da universidade, a ensinar isso. E lá tinha um padre, um professor de teologia chamado John Hus, ou João Hus, depende da forma como é escrito o nome dele, que se interessou por aqueles ensinamentos e falou, eu já estava pensando de forma semelhante. Alguma coisa lendo a Bíblia me levou a entender dessa maneira. E ele começou então, junto com os alunos, a pregar. E ele assumiu uma igreja muito famosa na cidade, e ele tinha a oportunidade de todos os domingos pregar e já anunciar que a salvação não era por obras, mas pela graça somente. Isso, claro, chamou a atenção de todos os líderes. E nesse ponto, meus irmãos, que eu falei para os irmãos, a questão da corrupção da igreja. No período de John Hus, é aquele período que Lutero vai escrever um texto famosíssimo, que vale a pena você conhecer, chamado O Cativeiro Babilônico da Igreja. Tinha 3 papas governando a igreja nesse mesmo momento, cada um dizendo ser o verdadeiro, cada um mais infalível do que o outro. Eles entraram em briga lá, um papa surgiu na Itália, foi eleito, aí depois morreu, e tinha um outro cardeal na França, que o rei lá quis assim, eu estou precisando de um papa aqui. Foi lá e elegeu ele como papa, sem pedir anuência da Itália. Aí os da Itália elegeram mais um, aí um outro que da região mais norte da França falou, porque cada um pode ter um papa também, eu quero ter o meu. Aí elegeram, ficou 3 papas lá. Foi uma confusão, cada um dizendo ser o verdadeiro. O último desses papas dessa sequência é um papa chamado João 23, que mesmo a igreja romana admite que ele não era um papa verdadeiro. Tanto que no século XX, no período dos anos 60, um novo papa é eleito e ele assume o nome de João 23, porque existe a questão da sequência dos números, né, tal, e porque eles estavam negando esse último papa. O período do cativeiro babilônico da igreja, irmão, foi uma... Posso usar uma palavra mais explícita aqui, pastor? Foi uma pornografia. Eram papas que viviam atrás de todo tipo de perversão sexual. O Papa Alexandre VI, que o nome dele era Rodrigo Borgia, antes dele assumir o pontificado, ele era amante de muitas pessoas, homem, mulher, era tudo, era uma confusão danada. Quando ele morreu, esse Papa, o Alexandre VI, ele estava tão assim, inchado, provavelmente de alguma droga, alguma coisa que ele fez, que os monges tiveram que pular sobre o seu caixão para ver se ele poderia ser enterrado.
E quando ele morreu, ele mesmo disse: olha, espero que o próximo Papa seja menos pecador do que eu. Infelizmente vem na sequência um Papa chamado Júlio II, que a única preocupação dele era guerrear. Ele vai ser chamado como Papa Guerreiro. É esse Papa que Lutero, quando visita Roma em 1510, conhece, né? Conhece não, vê só ele passando com o exército em Roma, e ele vê toda a corrupção do clero e se assusta com muitas coisas que tinham lá. Para resolver todo esse problema que a própria igreja romana admite nos seus livros de história, eles convocaram um concílio chamado Concílio de Constança, cidade mais próxima da Itália, e lá resolveram, destituíram todos os papas, prenderam John Hus e falaram: olha, agora não tem como ouvir essa sua pregação não. E o John Hus achava que quando ele foi chamado lá para esse concílio era para debater, para argumentar, mas ele foi preso, sem direito de ser ouvido, e ao final foi condenado à fogueira, queimou. Alguns historiadores comentam, não se sabe se essa história é verdadeira, que ele disse assim: vocês hoje podem queimar um ganso. A palavra Hus na língua boêmia significa ganso, mas Deus vai levantar daqui a 100 anos um cisne. E é o que ocorre. 100 anos depois, Lutero aparece. Vamos, meus irmãos, pode avançar. Os irmãos sabem o que é uma relíquia? Sabe, pastor Gilson, o que é uma relíquia? Sabe, Tiago, o que é uma relíquia? Hã? É um patrimônio ou coisa passada. O pastor Gilson acertou. No sentido teológico, uma relíquia é um patrimônio de um santo, de alguém importante da história da igreja. Então, as relíquias começaram a ser adoradas num determinado momento, entre o século VIII e o século IX, e começaram a fazer parte de um sistema chamado sistema sacramental. E aqui vale a pena eu dar uma pausa para os irmãos explicar isso, para que vocês possam entender qual é o impacto da reforma em relação a isso. Desde lá do século IV, século V, começa um entendimento dentro da igreja romana de que a pessoa não poderia ser salva a partir somente da fé, mas sim cumprindo os sacramentos. O primeiro sacramento é o batismo, no qual a criança, quando é batizada, ela tem os seus pecados limpos. Quem é mãe aqui deve lembrar que quando o neném nasce, tem uma roupa chamada pagãozinho. É isso mesmo? Tem um pequenininho? Isso vem da tradição católica, porque o menino ainda não foi batizado. Ele é um pagão. Quando ele é batizado, limpa o pecado original que ele herdou de Adão. Mas é claro que ele vai pecar. O que vai acontecer com esse pecado? Ele vai ser limpo, vai ser purificado, não por Jesus, porque Jesus já o purificou no pecado original. Agora vai ser limpo pelo pecado, pelos sacramentos, a confissão, a frequência à missa, né? Tudo isso vai fazer parte do sistema sacramental. Qual o resultado disso, irmãos? Quando chega próximo da época da reforma, era uma coisa tão complexa, tão complicada, porque as pessoas não sabiam exatamente como seriam salvas. Porque a todo momento eles pecavam, confessavam para o padre, ele absolvia, mas depois perdoava. Aí, como no sistema romano, se você já evangelizou alguém da igreja romana, você sabe disso, se você já foi romano, você não pode ter certeza da salvação. O Papa que faleceu, esses últimos papas que morreram aí, até hoje estão fazendo orações, rezas pela alma dele, porque eles não sabem se o Papa foi para o céu. Ora, se o Papa eles não sabem que foi para o céu, imagine um membro comum da igreja romana. Com o passar dos anos, vai surgir, é bem complexo, vocês estão pegando o fio da meada? Vai surgir então um conceito chamado tesouro dos méritos, que é o seguinte: os santos, os apóstolos, Maria, Jesus, quando eles foram para o céu, eles foram com muito mais santidade do que precisavam para ser salvos. Passaram de santidade. Para onde vai esse excesso de santidade? Depositado no tesouro dos méritos. O Papa então tem a chave de Pedro, ele vai lá, deve ser grande assim, né? Vai lá, abre aquele cofre e libera o tesouro dos méritos. Isso é chamado de indulgência. Aí várias coisas relacionadas aos santos transmitem bênção, transmitem esses méritos. Um deles é, no caso dessa urna que está mostrando aí, que são restos mortais de uma pessoa santa lá da Idade Média. Então eles começaram a entender que os santos por si mesmos transmitiam bênção. Aí vão guardar
coisas dos santos para que pudessem ser abençoados aqui na terra. As indulgências, então, se tornam algo central no período agora do final da Idade Média, ao ponto de que é com elas que as pessoas têm que confiar para serem salvas. E como existia a ideia de que a pessoa não tem certeza da salvação, não pode ir para o céu direto, a partir do século X, aparecem escritos de teólogos falando de um lugar que não tem base bíblica, chamado purgatório. Purgatório não é o inferno e não é o céu, mas é o lugar onde o fiel, o crente romano, passa porque ele não se santificou o suficiente para chegar no céu. Então, ele resta ainda alguma coisa para pagar. Sabe aquele negócio no banco, você pegou um empréstimo no banco? Quando você está quitando, o cara fala, tem um juro, não sei o quê, não sei o quê. Aí você tem que pagar de novo, é o purgatório. Quando você está achando que a prestação acabou lá do carnê da Casas Bahia, ainda tem mais para você pagar. É o purgatório. Então, ele é um local que não é o inferno, não é para o ímpio, porque o ímpio já vai direto para o inferno, mas o crente salvo não pode garantir que ele vai para o céu direto. Então, ele passa pelo purgatório. Quando as indulgências começam a surgir, na época de Lutero, era então para diminuir o tempo no purgatório. Porque às vezes a gente pensa, né, Tiago, que a pessoa recebe a indulgência para ir direto para o céu. Não, mas é para ele diminuir o tempo do purgatório. Dependendo do que você tem, assim, do que você pode oferecer sabe? Aí você poderia diminuir 10, 20 anos, 30 anos, 1000 anos, 30 mil anos lá do tempo do purgatório. Dependendo do que você pode oferecer. E é isso que vai surgir. Então as relíquias fazem parte disso. E aqui, irmãos, o pastor Tiago lembrou para nós aqui que nós temos que lembrar da reforma. O tempo está passando, tem que avançar, né, irmão? É o seguinte, a reforma ela tem uma mensagem atual, porque hoje muitas coisas estão parecidas com a época da pré-reforma. Para vocês terem ideia, quando Lutero começa a pregar, havia vários tipos de relíquias na região que ele estava. Uma delas era uma pena da asa do anjo Gabriel, que anunciou o nascimento de Jesus para Maria. Havia pedaços da arca de Noé, que eles guardaram. Lascas da cruz, que Lutero vai dizer num sermão, que davam para fazer um navio de guerra para lutar contra os turcos. Haviam garrafas de leite de Maria, quando amamentou a Jesus. E aí, cabelo de anjo, tal. Lutero, quando ele viaja a Roma em 1510, ele vê a cabeça de João Batista. Tem uma escada, que era a escada que Jesus subiu no Palácio de Pilatos, que estava em Roma, que tinha no meio dessa escada uma moeda, que era uma das moedas que Judas vendeu a Jesus, que se a pessoa se ajoelhasse e beijasse aquela moeda, diminuía 30 anos do purgatório. Imagina aquela multidão, irmão, pezão sujo, subindo aquela escada, o cara ajoelha, beija aquela moeda. Hoje em muitos lugares está assim, infelizmente, irmão, a rosa ungida, não sei o que e tal, não é reformado, não é bíblico. Por isso nós precisamos reforçar a palavra do Senhor. Avança, meu irmão. O personagem que nós lembramos muito na época da reforma é Martinho Lutero, porque no dia 31 de outubro de 1517, Lutero apregou 95 teses contra as indulgências na porta da igreja do castelo da cidade de Wittenberg. Teses era a maneira como os teólogos da época chamavam a atenção para o debate. A ideia é o seguinte, vamos dizer que eu quero debater com o pastor Tiago, eu mando as teses, elas vão circular no WhatsApp da igreja, na rede social, e eu falar 3 teses que eu considero ser verdade. Aí eu vou chamar para o debate, os irmãos vão assistir e eu vou debater com ele lá. Era assim que era o estilo de ensino. Obrigado, minha irmã. O ensino que tinha lá. Então Lutero faz isso. Apagou? Avança lá, irmão. Lutero, então, ouve falar que um monge dominicano chamado Guilherme Tetzel estava vendendo indulgências perto da casa dele, lá de Wittenberg. E o Guilherme Tetzel falava o seguinte: quando a moeda no fundo do cofre tilintar, uma alma do purgatório vai livrar. Quando a moeda no fundo do cofre tilintar, uma alma do purgatório vai livrar. Isso levou ele a ficar indignado com isso. Ele então vai lá e prega as teses, e a ideia era chamar a atenção de outros teólogos para o debate. Aí, irmãos, vem a providência de Deus. 100 anos antes de Lutero, um alemão chamado Hans Gutenberg inventou a imprensa.
E livros agora eram mais fáceis, não eram mais copiados à mão, podiam ser impressos. Ainda continuavam caros, mas eram mais acessíveis. Aí alguém, não sei quem foi, tirou foto dessa tese, claro, não, copiou, né, irmão? Tirou foto da tese e jogou na rede social, irmão, jogou no Instagram, sabe? Fez a live e pronto. Gente, essa tese foi traduzida para o francês, para o inglês, para todas as línguas do espanhol, e causou uma confusão. Um monte de gente que pensava assim, eu estava imaginando isso, e começou então a se voltar para a reforma. E a reforma foi crescendo. Aí, esse dia, por isso que esse dia 31 de outubro de 1517 é um marco histórico da reforma. É claro que Lutero já tinha convicções disso antes. Não dá tempo da gente comentar aqui, mas a biografia de Lutero fala que já em 1510 ele já tinha questionamentos. Ele começa a ensinar a Epístola aos Gálatas em 1513, 1514. Ele começa a falar sobre Romanos. O livro de Salmos ajudou muito ele sobre o conceito da graça. Aqui é o momento culminante, né? É igual aqui na igreja, irmãos. Vocês vão ver depois a igreja bonita, o pastor Gil está orientando aí. Quando estiver pronta, você fala assim, agora tem a igreja nova. Não, a igreja nova já está sendo feita aqui, ó. Quando ela estiver pronta, já é o ponto culminante, vai ser o marco. Aí daqui a alguns anos vocês vão falar o aniversário da igreja nova. Mas ela já começou desde o momento que você está no trabalho, na obra, né? Ofertando, se dedicando para isso. Pode avançar, meu irmão. O Papa não gostou dessa história de Lutero e ele então emite uma bula de excomunhão, Exsurge Domini, né? Levante-se ao Senhor. Aí ele vai falar, existe um javali no meio do seu jardim causando confusão. E aí, irmão, quando isso cai na rede social, aí é que a coisa avança mesmo. Lutero, no próximo passo, ele faz um ato simbólico importante. Avança aí, meu irmão, por favor. Lutero pega a bula de excomunhão e queima ela em público. Chamou lá o pessoal, cadê o pessoal da comunicação? Chamou lá, tal, tira foto, faz a live aí, faz o stories, não sei o quê, que eu vou queimar a bula. Não, você tem coragem, não tem. E ele queima a bula de excomunhão. Aqui, meus irmãos, é um ato simbólico importante, porque anteriormente, vários reformadores haviam sido perseguidos pela igreja romana, mortos, perseguidos. Mas ele agora, com coragem, queima o documento falso que dizia que ele era um herege. E ele é protegido, vai ser protegido. Deus estava guardando ele através dos políticos da época, dos magistrados, para que ele não fosse perseguido pelo Papa. Então, era o momento certo, o momento onde Deus preparou para que a reforma começasse. E daí depois Lutero, pode avançar, irmão. Lutero vai ser chamado para conversar com as autoridades, a chamada Dieta de Worms. Era o momento de debate da igreja, dos políticos lá. E Lutero fala, olha, eu estou aqui para pregar a palavra de Deus. E eles queriam que ele renegasse os seus escritos. Ele diz, aqui estou e eu não posso lutar contra a minha consciência, porque a minha consciência é cativa da palavra de Deus. Existe até uma biografia do Lutero que tem essa frase, chama-se Aqui Estou, porque ele vai contar com muito detalhe toda essa história. E aí acontece algo interessante, uma confusão, todo mundo lá e tirando foto, aquela confusão de gente para um lado para o outro. Aí Lutero é sequestrado. A maioria dos inimigos do Lutero pensava, quem foi que sequestrou ele? Ah, foi fulano de tal, foi fulano. Foram os próprios amigos de Lutero que o sequestraram para protegê-lo, para que ele não fosse morto. E aí avança, meu irmão. E ele vai ficar mais de um ano isolado em um castelo, onde ele traduz a Bíblia para o alemão. E isso vai ser divulgado para todas as regiões da Alemanha e a reforma vai começar a crescer. Noruega, Suécia, Dinamarca, Itália vão ter reformadores da França e vai crescendo muito. Esse movimento se espalha. Historiadores comentam, mesmo historiadores que não são crentes, eles falam que Lutero ajudou a formar a própria língua alemã. Porque existiam várias regiões que falavam alemão, meio conflituoso, e essa língua foi padronizada na Bíblia. Né? Lutero, eles até dizem, Lutero não só deu uma religião, mas ele deu também uma civilização. Eles usam essa frase. Pode avançar, meu irmão? E houveram depois vários outros reformadores. Na Suíça surgiu um reformador chamado Zwinglio, que chegou às mesmas conclusões de Lutero, só que de forma diferente. Ele veio pelos escritos de outros autores que queriam voltar às fontes de origem
da sociedade, chamado Renascimento. Mas ele começou a pregar, e ele é o pai do que a gente chama de tradição reformada, que é uma outra versão, né, da reforma. A reforma vai ter as suas particularidades, luteranos, reformados e outros mais. E ele defende o princípio que o culto deve ser simples, regulado, orientado pela palavra de Deus. Avança mais aí, irmãos. Junto com a reforma surgiu alguns mais radicais, que chegaram a tomar igrejas, quebrar imagens, destruir, empurrar padres nas procissões. Eles são chamados de reforma radical. Foram perseguidos pela Igreja Católica, e infelizmente por algumas igrejas protestantes também, porque eles foram os primeiros a ensinar que o batismo deveria ser feito somente por pessoas que creram, os adultos, né? Então eles rebatizaram aquelas pessoas que haviam sido batizadas na infância. Eles são chamados então de anabatistas. A palavra grega ana novamente, né? Então são os rebatizadores. Eles formaram uma tradição muito importante, emigraram para vários lugares do mundo, inclusive Estados Unidos, Inglaterra, né? E formaram as suas denominações. Avança mais aí, irmão. Calvino é um outro reformador também muito conhecido, e ele é famoso porque ele estrutura a doutrina reformada. O primeiro livro de teologia organizada da reforma vai ser o dele, e ele vai ser importante para a formulação também até da estrutura eclesiástica. Porque, irmãos, quando vem a reforma, muitos não sabiam como deveria ser o papel do pastor, do presbítero, do diácono, e é com eles que esses são organizados. Eles não imaginavam como deveria ser. Então esses reformadores ajudaram bastante esse processo. Avança aí, irmão, por favor. Os huguenotes eram reformados na França, que foram duramente perseguidos. Essa imagem que aparece aí é a imagem da Noite de São Bartolomeu, que no dia 25 de agosto de 1572, mais de 100 mil huguenotes foram perseguidos e mortos. Porque eles estavam crescendo tanto na França, já tinham mais de 1.500 igrejas, 2.000 pastores cuidando lá das igrejas na França, e o rei francês católico falou, aqui não pode não. Havia uma disputa também do trono, uma família protestante tinha quase a chance de chegar ao trono, então eles foram perseguindo para tentar eliminá-los. E isso aqui tem um detalhe interessante, irmãos, que vale a pena eu comentar com vocês. Quando a gente fala de perseguição da igreja, história da igreja, muita gente lembra do período da igreja de Roma, lá, primitiva. Ali houve perseguição muito difícil, dura, mas ela não foi o tempo todo, ela foi esparsa. Os historiadores lembram que são 10 momentos de perseguição, até a última, do imperador Décio, no ano 250, que alcança todo o império. Agora, meus irmãos, o período da reforma foi o período que mais cristãos foram perseguidos e mortos. Proporcionalmente, é esse período que a igreja mais sofreu perseguição. Mais cristãos genuínos foram mortos, foi no período da reforma. Mas isso não é muito divulgado, porque aparece mais a ideia de que o Império Romano era muito mau. Mas o Império Católico Romano, esse sim foi mais complicado. Avança, meu irmão, por favor. Na Inglaterra, a reforma ela vai ter uma outra maneira de se apresentar, porque ela vai estar ligada às figuras dos reis aí. Não vai dar tempo de comentar tudo, mas é o seguinte, esse barbudinho ali é o Henrique VIII, ele se casa com uma princesa espanhola, que era aliada ao Papa, só que na hora que ela fica grávida, ela não engravida de um menino, que era a expectativa dele. Ele queria que fosse um menino e veio uma menina, que vai ser essa moça aí chamada Maria I. E o rei então faz o seguinte, eu não quero nada com você não. Aí separa, casa com uma outra moça, esperando o menino, não vem. Aí vai, no final é o seguinte, para resumir a história, ele tem 6 mulheres, e no meio desse processo, ele pediu assim, Papa, eu quero anular meu casamento aqui com essa moça, que ela não trabalhou direito, me deu uma menina. O Papa, não pode anular não. Então é o seguinte, eu separo de você, não brinco mais com você. Aí criou uma nova igreja, chamada Igreja Anglicana. Essa igreja, ela vai ter uma característica interessante, que à medida que os ensinos de Lutero chegam na Inglaterra, muita gente queria que a igreja da Inglaterra fosse reformada, mas o rei não permitia. Ele morre, esse rapaz aí, o Eduardo VI, assume o poder, e ele tinha sido criado por protestantes, ele deixa os protestantes pregarem um espaço, mas logo ele morre cedo,
e a irmã dele, que é a Maria I, católica, assume e persegue todos os protestantes. Ela morre e vem a última, aquela moça lá, Elizabeth I. Eu sei que estou falando rápido aqui, tá, irmão? Pelo tempo. E ela foi inteligente e falou o seguinte: eu vou fazer um caminho moderado. Eu vou manter essa igreja católica na estrutura, mas toda a teologia protestante. Aí vai criar então a via média da igreja protestante, a igreja anglicana. Avança aí, meu irmão. Só que muitos setores lá dentro da igreja anglicana não vão gostar disso, eles querem realmente uma reforma. Eles vão ser chamados então de puritanos, porque eles querem que a igreja seja pura. É claro que eles não vão ter muito espaço dentro dessa igreja, vão ser perseguidos. Muitos deles saem da Inglaterra e vão para os Estados Unidos. É aqui que começa a colonização dos Estados Unidos. Região de Massachusetts, lá, que eles vão fundar colônias puritanas por serem perseguidos lá na Inglaterra. Avança, meu irmão, por favor. Os puritanos, quando eles tiveram espaço lá na Inglaterra, eles reuniram uma assembleia na igreja de Westminster, que é um aspecto histórico também, que eles vão fazer lá uma confissão de fé. Essa, por exemplo, é a confissão de fé que nós adotamos lá na igreja presbiteriana, a confissão de fé da igreja da Assembleia de Westminster, né? Essa que a gente adota, que é uma confissão puritana, tá? Avança, meu irmão. Outras igrejas reformadas vão também se organizar. A partir da Guerra dos 80 anos, que foi uma guerra que tornou independente os Países Baixos, né? A região da Bélgica, ali, Holanda, inicia-se uma nova organização política e eclesiástica. Avança aí, meu irmão. E aí, o que acontece é o seguinte: essa nova igreja é organizada como uma igreja calvinista. E aí surge um pregador dentro dessa igreja, que vai ser o Jacó Armínio, que ele vai dizer o seguinte: não, gente, esse negócio de calvinismo está muito radical, vamos mudar um pouco. Né? É mais ou menos como o automismo, vamos mudar um pouco, ser mais comedido e tal. Ele não vai ser muito aceito dentro da igreja, e eles vão convocar então, pode avançar, irmão, tem que andar mais rápido aqui. Eles convocam um sínodo, chamado Sínodo de Dort, onde eles vão posicionar-se como calvinistas, né, dizendo qual que é a sua posição. A outra posição é chamada de arminiana, por conta desse Jacó Armínio, e a outra posição vai ser chamada de reformada ou calvinista. Avança aí, irmão. Que vão ter pode avançar, que vão ter esses pontos aí teológicos, né, que eles vão chamar de tulip, depravação total e tal, eleição incondicional, expiação particular e graça irresistivel. Mas isso aí eu vou deixar para uma outra aula, tá bom? Pode avançar. Em meio a tudo isso, irmãos, os irmãos pentecostais, eles surgem como herdeiros do processo reformado. Eu tive que fazer esse histórico maior para a gente chegar nesse ponto, que é o principal, né? Essa questão da identidade reformada. Reformados são herdeiros da reforma, eles têm uma tradição importante junto com isso, porque mantém a verdade, a veracidade da palavra de Deus. São diferentes de outros movimentos que vão surgir na história da igreja que não dão importância à Bíblia. Avança, meu irmão, por favor. As raízes do pentecostalismo podem ser traçadas de dois movimentos. Avança, pode avançar aí. Primeiro, da visão de John Wesley, um pregador metodista que começou a ensinar no século XVIII a necessidade que os crentes precisavam buscar uma segunda experiência após a conversão. Wesley era de tradição arminiana, ou seja, ele acreditava na eleição, no livre-arbítrio, esses conceitos. E ele o movimento metodista surgiu numa época que a igreja protestante estava vivendo uma aridez muito grande, sequidão, as pessoas não tinham mais compromisso com Deus. O irmão lembrou aqui na hora do louvor, do cântico, né, que a gente vai ficando na igreja e vai se acostumando. Então, se a gente não tiver, meus irmãos, um contato genuíno com a palavra de Deus, se torna apenas um exercício religioso. E é o que ocorreu. No século XVIII, a igreja estava controlada pelo racionalismo, e Deus então levantou Wesley para voltar a princípios da experiência com Deus. E um dos aspectos que ele fala é o seguinte: nós precisamos buscar algo novo na nossa vida cristã, que ele vai chamar de segunda bênção que acontece após a conversão. Pode avançar, irmão, por favor.
Outra perspectiva assim importante que vai ajudar o movimento pentecostal é o que a gente chama de movimento de santidade, que é uma série de pregações, série de ensinos no século XIX, de pessoas que falavam assim, olha, não queremos ficar com um cristianismo nominal, não queremos ficar com um cristianismo comum, a gente tem que ter algo a mais. E eles começam a fazer reuniões, acampamentos, que eles chamam em inglês de camp meeting, né? Em tendas, chamando a atenção das pessoas, movimentando. Estava falando com o irmão Oscar aí, que ele é lá de Anápolis, né? Que a família dele se converteu na cruzada, é assim como a gente chamava a igreja do Evangelho Quadrangular lá. Porque quando eles chegaram na cidade, eles tinham tendas e faziam cruzadas evangelísticas. Isso é uma herança desse período do movimento de santidade. A ideia de você alcançar as pessoas, sabe essa inquietude que tem no coração do crente de pregar o Evangelho. É isso que aparece no movimento de santidade. Então, o pentecostalismo vem dessa herança aí. Continua, meu irmão, por favor. Então, eu posso dar uma sintetizada assim, né? Que o movimento pentecostal, ele é um movimento que enfatiza a experiência do batismo com o Espírito Santo. Uma experiência que vem após a conversão, que é evidenciada quando o crente fala em línguas. Está aprovado? Sim. Falei errado não, né? É presbiteriano, está ensinando, né, irmão? Então vocês é que tem que me ensinar. E aqui nós temos duas questões importantes, né? A perspectiva pentecostal, ele nasce como um movimento. O que significa isso? Não é uma denominação. São pessoas de vários lugares que se juntam para participar desse movimento. Isso é um ponto importante. Então, só vai se consolidar como denominação depois. E esse movimento ele é caracterizado por uma experiência. Algo que vai marcar a vida do crente, de todos aqueles que estão participando dele. Então, ele nasce, vamos dizer, nesse sentido livre, como movimento, e é fortemente calcado pelo aspecto da sua experiência. Avança, meu irmão, por favor. Além da questão do batismo com o Espírito Santo, há uma perspectiva da valorização da operação dos dons, dos sinais, dos milagres, né? Que isso considera o quê? A ação do Espírito Santo no meio da igreja. Certo? Avança, por favor, meu irmão. Isso aí eu estou falando, mas vocês sabem mais do que eu, né? Muitos historiadores entendem que o movimento pentecostal é uma forma de restauracionismo, é um movimento que surge no século XIX. Uma ideia é o seguinte, gente, o nosso padrão não pode ser essa igreja daqui não. Nós temos que voltar para a Bíblia, vamos voltar lá para o princípio da igreja primitiva. O que eles praticavam? O que eles faziam? Então vamos restaurar isso, né? Vamos restaurar essa vitalidade. Essa é a preocupação do movimento pentecostal. Avança, meu irmão, por favor. Quando a gente vai falar o histórico do pentecostalismo, como herança da reforma, a gente normalmente divide em 3 fases, né? 3 fases. Eu já falei para os irmãos, não sei se eu falei aqui, né? Mas se falei, essa piada sempre é a mesma. Normalmente, se você for eu vou pregar hoje na minha igreja lá, e o sermão presbiteriano ele tem sempre 3 pontos. Não sei se eu já falei isso. Não é obrigado, não é a lei, mas a gente gosta de fazer. Eu sei que por aí fora, muita gente também gosta de fazer esse negócio dos 3 pontos. Lê o texto, sai do texto e nunca mais volta para o texto, né? Aí no aspecto histórico eu quis aqui, já caminhando para o final, fazer essa divisão tríplice aqui no aspecto histórico. Poderia fazer até 4, porque eu vou juntar o movimento com um pacote só aqui, tá bom? O que a gente chama de pentecostalismo clássico é um movimento que surgiu já no finalzinho do século XIX, nos Estados Unidos. Houveram, tá, gente, outros movimentos pentecostais, outras manifestações além desse, mas esse é o maior. Na cidade de Topeka, no Kansas, um pregador metodista chamado Charles Parham, ele volta para a Bíblia, num período que a igreja metodista estava muito em crise, e fala, nós precisamos restaurar o que a Bíblia nos fala sobre as suas experiências do livro de Atos. E ele começou a orar, lendo, e ele notou que havia algo recorrente, que é a oração para que as pessoas fossem batizadas no Espírito Santo, e uma evidência que é o falar em línguas. Aí no culto de vigília da virada do ano de 1900 para 1901, o início do novo século, eles resolveram fazer uma vigília e uma moça chamada Agnes Osman falou, eu quero receber essa experiência aí. Vocês estão falando, mas eu quero receber. Agora eu quero, ora por mim.
Então ela entra como registro da primeira pessoa a ser batizada no Espírito Santo e falar em línguas. E daí isso chamou a atenção de muita gente. O Charles Parham vai para uma outra região, no Texas, e lá começa a frequentar essa aula dele um jovenzinho, filho de escravos, não muito formalmente acadêmico, ele não era muito acadêmico, não tinha tido chance de estudar, chamado William J. Seymour, cego de um olho, mancava também, sim. Então a ideia que eu estou falando para os irmãos é que ele não tinha o pacote da grandeza, e ele era proibido de assistir essas aulas. Ele tinha que ficar do lado de fora no corredor, porque havia segregação negros e brancos. Mas mesmo assim ele falou: eu creio nessa experiência aí, eu acredito no que você está falando, e Deus está me chamando para pregar o Evangelho. Ele então participa das aulas, entende aquela doutrina, e ele vai para a cidade de Los Angeles, na Califórnia. Lá ele começa a se reunir com o pessoal numa casa, mas logo o pessoal fala assim: não, esse negócio aí não está com nada não. Acho que era presbiteriano. Aqui não está certo não, vocês podem ir conversar em outro lugar. E ele alugou um galpão que tinha sido antes um estábulo, muito tempo antes tinha sido uma igreja metodista, mas estava deteriorado. E começou uma série de reuniões na rua Azusa, né, como fala em inglês, na Azusa Street, lá na Los Angeles. E aí, irmão, isso chamou a atenção de muita gente, porque o culto era lotado, gente ia atrás e acompanhando a adoração, e gente de muitos lugares do mundo foram para lá. Gente de Porto Rico, México, Chicago, outras partes dos Estados Unidos, parte da Europa, e ali aquela mensagem pentecostal começou a ser levada para outras regiões. Francisco Ozabal, por exemplo, que era um mexicano, lá ele é batizado com o Espírito Santo, ele vai para a região do México, Porto Rico, Havaí, e funda uma igreja que não é muito conhecida entre nós, porque a gente não dá muito valor lá ao pessoal latino, as Assembleias de la Iglesias Cristianas, né? Assembleia da Igreja Cristã, que é uma das maiores denominações pentecostais do México. E assim vai se espalhando. Lá nessa reunião participa um pastor batista chamado William Durham, que depois ele vai para Chicago, que é onde dois suecos, chamados Daniel Berg e Gunnar Wingren, visitam essa igreja de Chicago, e depois, com uma revelação, dados a eles o seguinte: vocês têm que ir para um lugar chamado Pará. A história, os irmãos sabem melhor do que eu. E a partir daí do movimento pentecostal, outras denominações começam a surgir. Já nos anos 30, nos Estados Unidos surge uma igreja do Evangelho Quadrangular, que tem esse nome porque eles enfatizavam o chamado Evangelho completo, né? Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e breve virá. Eles aparecem nos escudos da igreja, e essa denominação vai chamar muito a atenção nos Estados Unidos porque tem uma pregadora missionária metodista chamada Amos Simple McPherson. Irmãos, ela chama atenção porque ela começa a pregar no rádio, anunciando o Evangelho e tal, e era na época mesmo, ela vivia em Los Angeles, né? Muitos membros da igreja trabalhavam na indústria do cinema, e eu não sei, irmão, eu acho exagerado, mas era o que ela fazia. Eu estava não sei se o pastor Jesus vai fazer isso, não, mas ela estava lá pregando, e, por exemplo, se ela falasse da Arca de Noé, aí passava uma Arca de Noé gigante atrás assim dela. Ela ia falar sobre Jesus, não sei o quê, aí tinha uma cortina, aí caía do nada aquela cortina, com a cruz, o sangue e tal. Era o que ele tinha lá de manifestação, mas isso chamava a atenção. E a igreja cresceu bastante, chega no Brasil nos anos 40, né, e vai se desenvolvendo. Isso é a fase que a gente chama do pentecostalismo clássico, né, como as primeiras denominações começam a crescer. Avança aí, meu irmão, aí, por favor. A segunda fase é o que a gente chama de renovação carismática, que são denominações tradicionais que começam a ser alcançadas pela mensagem pentecostal. Esse surge nos anos 1950, no Brasil. São os batistas, por exemplo, que orando para que Deus pudesse dar avivamento, começam a ter manifestações. Orando, são batizados com o Espírito Santo, línguas e tal, profecias. Isso vai alcançando várias denominações, né, e crescendo ao redor do mundo, o trabalho missionário e tudo mais. Eu venho de uma família, minha família é de origem desse movimento da Batista Renovada, em Anápolis. Falei com o irmão Oscar, né, ele conheceu lá a Igreja Batista Central em Anápolis. Meu pai foi pastor dessa igreja, que pertence a esse movimento. A ideia é de ser uma denominação histórica, mas
crendo nos dons, crendo na manifestação do batismo com o Espírito Santo, conforme a mensagem pentecostal. Aqui tem um aspecto, irmãos, que entra na questão do histórico. Diferente das denominações pentecostais, há uma ênfase de cada aspecto doutrinário da igreja. Então, alguns batistas vão manter os seus distintivos doutrinários, as suas características, diferente dos irmãos pentecostais, certo? Avança aí, meu irmão, por favor. E a última fase é o que nós chamamos de neopentecostalismo. O nome neo, em grego, significa novo. É uma nova forma de organizar o pentecostalismo. Ela surge no Brasil na década de 60, um pregador canadense chamado Robert McAllister. Ele vem para o Brasil e ele começa uma nova igreja, a Igreja Pentecostal de Nova Vida. E aí ele vai ser diferente. Se os antigos pentecostais, a Deus é Amor, a própria Assembleia de Deus, não tinham programas na rádio, na TV, ele agora já começa com isso, enfatizando coisas modernas, contemporâneas, né? E algo diferente, nas igrejas pentecostais antigas, tanto na renovação carismática como no pentecostalismo clássico, a ênfase era batismo com o Espírito Santo, orar para que Deus possa trazer a cura, né? É claro que havia o confronto com os demônios, mas agora aqui, irmãos, é o seguinte: demônio no neopentecostalismo ele dá entrevista, ele fala, ele interpreta a Bíblia, o negócio se torna assim uma coisa bem exagerada, né? E participa do culto e tudo mais. E aí uma outra ênfase também. Surge para o neopentecostalismo uma nova teologia chamada teologia da prosperidade. Essa é uma teologia que surgiu nos anos 50 nos Estados Unidos, que ensina que o crente pode determinar, pode ordenar, pode declarar sua cura e pronto, não vai mais ficar doente. Ele tem que ser rico, próspero, tem que ter carro do ano novo. E muitas dessas denominações aceitaram isso. Outra característica também, não sei se da imagem dá para vocês irmãos verem aí, é o contato com a cultura popular brasileira. Ela se torna uma igreja que se adapta. Aí se um pastor de uma igreja dessa neopentecostal, ele vai, não com terno, mas com a roupa branca igual o pai de santo. Aí começam a ter contatos com o misticismo brasileiro, que o brasileiro, no geral, ele é muito místico. Aqui não cresce muito ateísmo, não. Porque o cara do Brasil típico é o seguinte, é aquele que crê em tudo. E essas igrejas neopentecostais começam a fazer isso. Existe uma outra forma da igreja neopentecostal também, além dessa aí, que é aquela neopentecostal voltada para jovens, para galera que é aquela mais moderna, aí joga luzes, sabe aqueles negócios, o povo é empolgado com isso. E é geralmente uma igreja mais de classe média, para alcançar essa galera assim, né? Muitos, hoje, historiadores têm comentado que já no neopentecostalismo, a distância da palavra de Deus é muito grande. Daí, irmãos, a necessidade que nós temos, como hoje os irmãos estão fazendo, relembrar o histórico da Reforma Protestante para aquilo que é o foco principal, que é a palavra de Deus. Pode avançar, meu irmão, aí, por favor. Eu quero concluir aqui falando de 3 coisas importantes. Primeiro, quando a gente está falando aqui sobre Reforma Protestante, esses personagens, falei rápido aqui alguns nomes, nenhum desses nomes é importante. Nenhum desses movimentos aqui é importante. Os reformadores odiariam a gente fazer um culto para eles. Vamos fazer o culto da reforma, o culto não sei o quê. Não, Lutero mesmo não gostava de que uma igreja tivesse o nome dele luterana, mas terminou o que aconteceu. Os reformadores não são o foco principal. O foco principal é a doutrina que eles resgataram. A salvação pela fé, nós somos salvos pela graça, Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Não temos que fazer obras para ser aceito, a justificação é pela fé. Esse é o foco principal. O segundo ponto importante é que a reforma também me lembra de que nós podemos cair nos mesmos erros que a igreja que eles combateram caíram. Porque nosso coração, ele se volta facilmente para o erro. Há uma frase que os reformadores disseram, que é: igreja reformada sempre em reforma. Isso não quer dizer que a igreja reformada vai mudar sempre, mas é o seguinte: ela vai olhar o que está fazendo errado e voltar para as Escrituras. Então, o desafio nosso, ao olhar o que estava acontecendo naquela época, é entender. Quando você pega, por exemplo, e vai ver as relíquias da época de Lutero, é a mesma coisa que o pessoal faz nas campanhas por aí. Objeto disso, objeto daquilo. Então, esse é o nosso desafio.
E terceiro aspecto importante, espera aí só um pouquinho, é que a reforma, ela também teve os seus defeitos. Teve muito pecado entre os reformadores. Lutero brigou com Zwinglio, os anglicanos brigam com os presbiterianos, congregacionais, não sei o quê. Então, os erros que a reforma cometeu, os erros que os reformadores cometeram, nós temos o desafio, irmãos, de não cometê-los, de não cair no mesmo erro, de entender que o coração pecaminoso, nosso coração pecaminoso, precisa da palavra de Deus, para nós não recorrermos nesse caminho errado, mas firmarmos naquilo que Deus tem para nós. Pode avançar, meu irmão, por favor? Aí, agora o que, Tiago? Perguntas? Passo para você? Nós temos alguns minutinhos aqui para nós fazermos aqui algumas perguntas, né? Então, claro, não teremos aqui como ouvir todas, mas nós temos uns 5 minutos aqui para ouvir alguém. Nós tentamos projetar aí o QR Code, mas tivemos uma dificuldade técnica, então nós vamos usar o modelo clássico aqui mesmo, até porque nós somos pentecostais clássicos. O do microfone, se alguém tem alguma pergunta, por gentileza, já tem uma aqui, por favor. Depois ali, missionária Patrícia. Então, o que nós só queremos fazer na orientação aqui é que você faça a pergunta, porque às vezes a pessoa demora muito na contextualização e etc, e faça a pergunta de maneira rápida e direta, que se ele não entender, ele vai perguntar, tá bom? Pastor Isaías? Oi. Oi. Diga-lhe. Tudo bom, querido? O senhor falou que seria para a próxima aula, mas eu vou fazer a pergunta agora. Eu gostaria que o senhor, vai ter que ser breve, né, porque no tempo não dá, os 5 pontos do calvinismo e a diferença do tulip para nós, por gentileza. Tem que mexer com isso mesmo? O que a gente chama de 5 pontos do calvinismo é uma resposta à posição que surge na Igreja Reformada da Holanda, proposta por Armínio. Cada um dos pontos, você tem como voltar aí, irmão, no slide? Cada um dos pontos apresenta uma refutação a ele. Por exemplo, Armínio acreditava que o indivíduo, ele poderia, a sua vontade, ela poderia exercer na hora quando prega o evangelho, a pessoa pode dizer sim ou não a ele. Na visão calvinista, isso não é possível, porque a pessoa, ela é morta nos seus delitos e pecados, então ele não pode exercer vontade na hora da salvação. E cada um dos outros pontos são apresentados em contraposição. Por exemplo, para o calvinismo, a morte de Jesus na cruz não é para pagar os pecados de todas as pessoas, de todo mundo, mas ele paga somente dos seus escolhidos. E na visão arminiana é o contrário, né? Então, está lá. Eu não sei se ele vai conseguir chegar lá. Mais. Olha, essa visão, só volta, por favor. Essa visão arminiana. Então, existe o conceito da livre vontade, eleição condicional, a expiação é para todos, né? Jesus morre para pagar o pecado de todos, e há uma possibilidade de resistir ao Espírito Santo, o pecador teria essa possibilidade, e a salvação pode então ser perdida. Ao calvinismo responde ao contrário, né? Os 5 pontos, para quem, assim, às vezes até para os adolescentes, os jovens, né, que às vezes não... hoje já é uma coisa que a gente já ouve mais nas redes sociais, né? Mas enfim, os 5 pontos, eles são aqueles pontos, né, tradicionais que sempre se fala. Primeiro, só a Escritura. Qual que é a questão do só a Escritura, né? Primeiro, em resumo, é que a autoridade do culto agora não é a igreja sobre a palavra, é aquilo que nós cremos, é a palavra que tem autoridade sobre a igreja. Então, no movimento católico romano, a igreja decidia e tinha autoridade sobre a interpretação da palavra. Então, de alguma forma, era a igreja que comandava. Então, esse primeiro princípio, ele vai dizer o seguinte: não, a igreja, ela não tem autoridade sobre a Bíblia, mas é a Bíblia que tem autoridade para conduzir a igreja. Isso é uma coisa que nós acreditamos. O segundo aspecto é o aspecto do sola fide, né?
E isso é um ponto bíblico e é inegável, né? Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, isso é um dom de Deus. Ou seja, que a fé que nós temos, né? Mesmo essa fé que é a fé salvadora, nós recebemos do Senhor. A Bíblia deixa claro isso para nós, né? Que nós somos, quem nos conduz ao arrependimento do pecado, da justiça e do juízo, desse convencimento, é o Espírito Santo. E é esse Espírito Santo que também nos concede a fé salvadora. O outro ponto é que o pastor e professor Isaías deixou muito claro aqui, com relação à questão das indulgências. Então, o que a igreja dizia? A igreja dizia o seguinte: sim, você pode, não é que a igreja não falava da graça, mas é que você precisava de mais alguma coisa. Então você precisava das obras para poder completar. E aí a reforma vai dizer o seguinte: não, nós não precisamos das obras para sermos salvos, nós somos salvos pela fé. Agora, o que nós cremos? Aquilo que Tiago vai apresentar e que as pessoas não compreendem, né? Não é que nós não teremos obra, mas nós vamos ter as obras não para sermos salvos, nós vamos ter as obras porque nós já fomos salvos. Quem diz que é salvo e não vive em santidade, quem diz que é salvo e não evidencia na sua vida uma vida de conversão genuína, essa pessoa de alguma maneira está dizendo que ela não foi salva. Por quê? Porque a verdadeira graça, ela nos deixa voltados para Cristo, para vivermos a sua palavra. Terceiro ponto, o quarto ponto é o solus Christus, né? Ou seja, que não há outro mediador. Então, enquanto a igreja vai apresentar, você precisa de mediação de fulano de tal, de ciclano, de beltrano, do santo tal. Então a reforma, que é o que nós acreditamos e somos herdeiros disso, é que somente Cristo é um mediador entre Deus e os homens, porque nenhum nome há dado, nem em cima no céu, nem embaixo na terra, pelo qual sejamos salvos. E aí possamos ser salvos. E aí tem um ponto interessante, que aí entra em outra discussão, nós não vamos entrar aqui, né, que é a importância da evangelização, a importância da missão. Por quê? O movimento pentecostal, ele vem com essa característica de eu preciso pregar, eu preciso levar. Outras igrejas mais históricas no Brasil, como o luteranismo e outros, eles não têm muito essa veia missionária. E aí o que se resgata e o que o movimento pentecostal herda disso? Olha, como é que vai acontecer com... Outro dia meu filho estava me perguntando sobre isso. E os índios que nunca ouviram falar de Jesus? E aquelas pessoas que estão nos continentes distantes que nunca ouviram falar de Jesus? Aí, então, a herança da reforma, né, no movimento pentecostal vai dizer: não, se a pessoa não ouviu falar de Jesus, ela não vai ser salva. É por isso que nós precisamos ir falar para os índios, é por isso que nós precisamos ir para a África, é por isso que nós precisamos ir para todos os lugares. E hoje, por exemplo, com as redes sociais, eu não sei se o Melco tem esse dado aí, mas, por exemplo, só aqui, nós não estamos nem falando das outras igrejas do mundo, mas só aqui nós já alcançamos mais de 30 países através da mensagem do Evangelho. Então, essa crença de que nós precisamos anunciar Jesus Cristo, nós precisamos falar, porque se alguém morrer sem conhecer Jesus, pelo que nós conhecemos da Escritura, essa pessoa está condenada. E o último, que é uma coisa que não aparece logo de início na reforma, mas aparece depois, que é o soli deo gloria, né? Que a Deus toda a glória. Essa é a razão da nossa vida e da nossa existência. Mas uma última pergunta aí, a gente já termina, porque já quero convidar o pastor Gilson aqui para fazer a conclusão. Você fala da reforma dentro da Igreja Católica Romana, né? A minha pergunta é se houve algum movimento semelhante à reforma protestante dentro da Igreja Ortodoxa, a Ortodoxa russa, grega. E uma segunda pergunta que complementa a primeira é que se não houve algum movimento semelhante, até que nível a reforma protestante, né, no Ocidente influenciou essas igrejas do leste europeu? Quase não conta nos nossos manuais de história, mas ocorreu mesmo. Na região do leste europeu, Rússia e tal, alguns pastores, alguns padres ortodoxos começaram a ler Lutero e levaram essa prática para lá, mas não durou muito tempo não. Logo eles viram que não tinha espaço, mas foi bem rápido. Houve, por exemplo, alguns reformadores na Polônia, na igreja ortodoxa lá, na região da Rússia, mas não durou muito tempo. Logo eles viram o seguinte: não tem nada a ver com a gente, caça o seu rumo e tudo mais. Mas não aparece muito nos livros de história mesmo, você tem razão, não aparece muito não. Muito bom.
Queridos, nós queremos agradecer a Deus pela vida do pastor Isaías. Quantos aprenderam nessa manhã? Eu aprendi coisas que eu nem tinha lido ainda sobre o movimento pentecostal, ainda ali nas raízes, né? E eu achei interessante, pastor Isaías, esse aspecto de que, da metáfora do rio, né? Que a igreja que está pautada na palavra é como águas que vão indo pelo seu verdadeiro curso, e a tendência é sempre, muitas vezes, essa água querer sair do curso genuíno. É por isso que nós precisamos estudar, para a gente saber o que a gente não é, e para a gente saber o que nós somos. Nossa cartilha, meus irmãos, é a palavra de Deus. Nós nos pautamos pela palavra de Deus, e ela é o nosso crivo. Está na Escritura, nós aceitamos. Não está na Escritura, nós rejeitamos. Nós não vamos adulterar a interpretação da Escritura, não, mas a Escritura é que é a nossa regra de fé e prática. Por que isso é importante dizer? Eu até conversava outro dia com o pastor Gil sobre isso, para a gente entender que o movimento pentecostal clássico, ele está pautado na pregação do Evangelho nesses pontos. Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo e Jesus vai voltar. Agora, o que a gente começa a ver no movimento neopentecostal é que começa a haver um desvio. O movimento neopentecostal, ele está centrado em movimentos. Todas essas alternativas que vão surgindo, que o pastor Isaías falou aqui, né, seja para outros grupos, vão nessas comunidades apresentando movimentos. E nós não queremos aqui de maneira nenhuma dizer se está certo, se está errado, e nem criticá-los. Nós só queremos dizer uma coisa: nós temos a nossa identidade. Nós não precisamos mudar a nossa identidade, porque a nossa identidade, ela é clara. Nós não vamos alterar. A Igreja Assembleia de Deus no Brasil, ela tem sua identidade clara. Então, se existem, por exemplo, no movimento pentecostal, ênfase nisso, ênfase naquilo, ênfase nos movimentos e etc., nas campanhas, não tem nenhum problema a gente orar por vitória, mas a nossa característica é a pregação do Evangelho. Jesus cura em culto de ceia, Jesus cura em escola bíblica dominical, Jesus batiza o crente, não precisa de movimento A, B, C ou D. Nós somos fundamentados na palavra e nós não queremos mudar, nós queremos continuar tendo a identidade pentecostal clássica baseada na pregação do Evangelho, e é assim que nós vamos permanecer. Deus abençoe, pastor Gilson, muito obrigado.